do silêncio 79. Dois pulsos precedem o início do hino.
Deus seja louvado, irmãos. Amém. Iniciemos este culto divino em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje temos aqui 2 hinos. Este 394 que vamos cantar agora, ele foi pedido por um irmão que está muito enfermo, e sua situação é uma situação grave. Irmão Domingos Feltran, ele pediu este hino 394 e nós vamos cantar com a ajuda de Deus. Glória a Deus. Com a guia de Deus, irmão, chamemos outro hino. Meia dúzia 5. Hino 65. Meia dúzia 5. Glória a Deus.
Vamos cantar, irmãos, o hino 44, 44. Glória a Jesus. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, vamos agora dobrar nossos joelhos em santa comunhão para buscar a Deus em oração. Nesta tarde, irmãos, temos centenas de pedidos de oração, dentre os quais dezenas por enfermidades, também por causas que com certeza estão na mão de Deus, um número também grande por tribulações, também irmãos que vão viajar, que querem sair protegidos com a nossa oração. E nesta tarde temos também pedido para acidentados. Como sempre, irmãos, um grande número de pedido por necessidade nas famílias.
também testemunhados da palavra de Deus, que crendo que o Senhor ouve as nossas orações, pedem-nas à igreja. Temos aqui, irmãos, um pedido de oração também da irmã Dalila, examinadora de Ilha Solteira, que está muito enferma e pede a nossa oração. Temos aqui vários pedidos, irmãos. A irmã Esther Prince, de Guaxupé, Minas, pede oração para o seu esposo, o irmão Elias Benedetti, que se encontra internado com enfermidade nos rins. Nosso irmão Davi Esgobe, de Valinhos, Maracaju, Mato Grosso do Sul, pede oração por grande tribulação. Nossa irmã Cleonice, esposa do irmão Joaquim, diácono de Serra Talhada, Pernambuco, está muito enferma. O irmão Antônio Pereira Neto, cooperador da Vila Planalto, Vinhedo, ele e a sua esposa estão com Covid. A irmã Regiane dos Santos Gonçalves, de Pouso Alegre, gestante de 7 meses, está com uma enfermidade rara, pedindo oração da igreja. A irmã Darcy, já com bastante idade, ela é de cidade universitária, em Juiz de Fora, Minas, está com convulsões. O irmão Vitor do Carmo, ancião da Central de Guarujá, está enfermo. O irmão Enzo de Camanducaia, Minas, pede oração por estar em observação médica. Nosso irmão Vicente Zacarias, uma criança de 1 ano de idade, de Ferraz de Vasconcelos, está internado. O irmão César, da cidade Líder, está com glaucoma. O irmão José João Torres, do Jardim Araci, Mauá, está muito enfermo. A irmã Abigail de Piedade, Mairiporã, está muito enferma. A irmã Maria da França, Europa, está muito enferma. O irmão Eurípides, cooperador de Sacramento, Minas, está enfermo. A irmã Abigail de Piedade, Mairiporã, está muito enferma. A irmã Luciana Urbã, da Costa Melo, está com orisipela. A irmã Regiane Maríngolo, de Pernambuco, está com infecção nos rins. A irmã Cristiane de Itapeva está com câncer. Nossa irmã Luísa Zacarias, de São José dos Campos, está muito enferma. Irmão Maurílio Gonçalves Oliveira, da Vila Rica, São Paulo, vai passar por cirurgia, pede a nossa oração também. Irmão Luiz Medina, ancião da Central de Campinas, está muito enfermo. Já temos orado bastante por este irmão também. Nosso irmão Marcos Fábio Riso Menda, de Itu, está internado, sofreu uma queda. O Senhor recolheu nossa irmã Amélia Débora de Sá, sua família roga as nossas orações. Também o Senhor recolheu a nossa irmã Vera, da Obra da Piedade em Pindorama. Roguemos pela família da nossa irmã. Também um agradecimento do nosso irmão Daniel dos Reis, cooperador do sítio José Teixeira em Itapevi. Agradece as orações da Irmandade por ter saído da unidade de terapia intensiva. Estes pedidos, irmãos, de oração, já por se falar o nome dos irmãos aqui, nós temos certeza que já Deus está consolando eles, confortando eles. Não é porque falamos aqui que Deus vai deixar de ouvir, irmão, os outros que não foram falados. O Senhor ouve a nossa oração. E quando nós temos a intenção de pedir oração, o Senhor já conhece no trono da graça e santidade. O importante, querido, é que todos nós, amados, sejamos em santa comunhão. Como nos hinos. As palavras dos hinos, irmãos, nós acabamos de cantar este hino agora. Uma irmã pediu que fosse chamado o hino dela aqui, 44. Por isso que nós chamamos o hino, fala sobre o sol da justiça. Amados, o importante que traz muita comunhão, quando nós cantamos o hino, mas entramos na comunhão do espírito do hino. Os irmãos sabem que nós temos de irmãs e irmãos que foram libertos cantando um hino. Outros receberam dons de Deus. Por isso que agora, inclusive, irmão, temos um ensinamento, que um dia ou outro, quando Deus move, nós cantaremos o último hino ajoelhados, porque temos certeza que o dom de cantar hinos espirituais vai ser alentado também na obra de Deus nesta parte. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, agora vamos ajoelhar diante de Deus, mas que o Senhor permita
que não desviemos o nosso pensamento para lugar nenhum, mas que estejamos em santa comunhão e que o nosso espírito alcance o profundo de Deus. Unidos, busquemos a Deus em divina oração, irmãos. Os servos de Deus venham orar. Glória a Jesus. Aleluia. Bondoso Deus e nosso Pai eterno que está no céu e também aqui na terra e dentro dos nossos corações, na Tua santa presença, Senhor, pois Teu é o céu, Teu é todo o universo, esta terra, Senhor, como está escrito na Tua palavra, é o lugar do descanso dos Teus pés. Portanto, todas as vezes que nós dobramos nossos joelhos nesta terra, por fé, nós estamos aos Teus pés em oração. E nesta tarde, Senhor, este número de irmandade aqui presente e também neste culto online, Senhor, que abrange um raio tão grande, Senhor, uma distância tão grande, onde estiver, Senhor, alguém reunido também em comunhão, certamente a Tua presença e a Tua consolação chegará em todos os corações. Queremos, Senhor, Te pedir que nos abençoe neste santo culto, continua abençoando e guiando o Teu servo na presidência, abençoa, Senhor, os hinos, os que já cantamos, queira receber no Teu trono de glória, e os que vamos cantar, Senhor, abençoa e guia em tudo pelo amor do Teu nome, e queira abençoar, Senhor, todo o Teu povo, a Tua herança em toda a face da terra. Olha pelas nações, Senhor, olha pelas autoridades constituídas e olha pelo Teu povo, Senhor, a Tua igreja, a Tua amada, que, Senhor eterno, é a Tua herança nesta terra, que um dia vai habitar no reino da Tua glória. Senhor eterno, olha por todos que pediram oração, Senhor. O Teu servo mencionou um grande número de pedidos, um grande número de situações, Senhor. É impossível mencionarmos cada um, mas, Senhor, Tu que conhece o pensamento do ser humano, olha para cada necessidade, socorre pelo amor do Teu nome. Quantos enfermos, quantos que estão em situações, Senhor, de clamor e de angústia, Senhor, queira atender o clamor do Teu povo e o Teu nome por nós será glorificado. Olha pelas famílias enlutadas, quantos foram aqui mencionados, ó Senhor, também ali em Dracena, a família Panato, Senhor, está em grande aflição, que recolheste o pai da família, mas traga, Senhor, a consolação pelo amor do Teu nome, pois só Tu tens, Senhor, o bálsamo que consola todas as dores. Senhor eterno, queira abençoar durante todo o andamento do santo culto, abençoa as reuniões que estão ocorrendo junto neste momento, abençoa também, ó Pai eterno, sobretudo no momento da palavra, Senhor, queira revelar pelo Teu Espírito Santo, com poder e com virtude, Senhor, queira falar com as nossas almas. E assim como o lavrador prepara a terra para receber a semente, Senhor, permita que o nosso coração esteja preparado diante de Ti,
como uma boa terra, como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra e ela possa fecundar, germinar e produzir frutos dignos na tua presença. Assim, ó Pai, em tudo queira guiar e abençoar, abençoa os que estão trabalhando, seja nas portarias, seja os músicos, organistas, seja os irmãos da tradução de Libras, seja os que estão na transmissão. Abençoa todos que estão trabalhando e abençoa todos nós aqui dentro e toda a irmandade em comunhão assistindo este santo culto. Tudo nós te rogamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos louvar a Deus com outro hino, queridos. Hino 274. 274. Glória a Jesus. É 374? 374.
queridos irmãos, servos e servas de Deus, um conselho que temos que dar aos pais é no sentido que não deixe de enviar os seus filhos às reuniões de jovens e menores. É verdade, irmãos, que durante a semana muitos pais têm um trabalho duro, as crianças vão à escola, os jovens vão às universidades, ao colégio, mas, irmãos, a reunião de jovens e menores é fundamental para que a nossa juventude e as crianças aprendam Deus. Uma coisa, queridos, temos que saber que a responsabilidade dos pais nesta parte é muito grande diante de Deus. O Senhor já falou através de Moisés. E, irmãos, pela doutrina cristã apostólica, irmãos, é dever dos pais ter prazer de ensinar Deus aos seus filhos e enviá-los às reuniões para jovens e menores. Porque tem muitos pais que estão vacilando nesta parte. Muitos pais estão dormindo. Irmãos, hoje são crianças, estão debaixo da nossa tutela, debaixo da nossa inspeção. Daqui um pouco, irmão, ficarão jovens, chegarão à idade da puberdade, irmãos, e se nós não ensinarmos Deus e a doutrina cristã apostólica, irmãos, o que vai acontecer? Eles tomarão outros rumos, porque, irmãos, o mundo hoje tem sobre si uma inversão de valores, que se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós não estamos criando filhos, estaremos criando serpentes. Ouçam isso, queridos. Falamos isso com muito cuidado. Tem muitos pais que estão vacilando, criando, irmão, dentro da doutrina. Quando tornam-se adultos, estão sujeitos aos espíritos que tomam conta da humanidade e que atingem, irmãos, não só a alma, mas mormente o espírito. Então, queridos, façamos o nosso dever. É verdade que a palavra de Deus fala clara. Irmão, quando o Senhor Jesus pregou e falou, irmão, que, irmãos, ele veio lançar fogo na terra. E numa casa estarão 3 divididos contra 2, nora contra sogra, irmão, e por que não dizer pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha. Jesus falou que importava que ele fosse batizado com um certo batismo, e quanto ele se angustiava até que chegasse esta hora, que era a cruz que restava para ele. Mas, irmãos, façamos aquilo que cabe a nós. O que nós não pudermos fazer, provavelmente, irmão, e temos certeza, o Senhor fará por nós. Porque a conversão, irmão, nós fazemos aqui nos compete. A conversão vem de Deus. Ele que é Pai dos Espíritos, sabe qual é a reação desses Espíritos também. Se ele vai ser abençoado, ou já está, irmão, de uma outra forma. Também, irmão, com respeito ao batismo, irmãos, nós tivemos um ensinamento, mas antes vou dizer aos irmãos aquilo que a palavra diz. O batismo é mandamento do Senhor. Mesmo depois de ressuscitado, os irmãos vão ver lá em Marcos, que ele fala e ordena o batismo. Mas, irmão, não cabe a nós determinar ou falar ou mandar. Nós, quando evangelizamos, falamos das coisas de Deus, nós falamos sobre o batismo, que é mandamento da palavra de Deus. Mas quanto a determinar ou mandar, agora você pode batizar, você deve batizar, não cabe a nenhum de nós. Ninguém pode mandar ninguém, nem filho. Irmão, nós não podemos mandar, nem proibir. Cabe a cada um, irmão, não por emoção, mas por chamamento divino, por ordem divina, porque cada um de nós, irmão, o Senhor opera de uma forma. Uns o Senhor permite que uma criança seja batizada, irmão, até para segurá-lo. A outros, irmão, o Senhor sabe o que pode acontecer, irmão, ele vai fazer um chamamento após, depois de um certo tempo. Irmão, nós temos caso, eu conheço um caso, irmão, de um irmão que congregou 50 anos.
Depois de 50 anos de congregar, o Senhor chamou ele. Ele foi batizado. Cada um tem uma reação do seu próprio espírito, irmão. Nós não temos nenhuma autoridade para mandar batizar. Assim também aqueles que se congregam entre nós, que às vezes vêm de denominações outras, irmão, e às vezes chegam, tem irmão que já, você precisa batizar. Irmão, não façamos isto. Eu falo para os irmãos porque eu tenho carta do irmão franciscano, irmão falando sobre isto, está guardadinha lá comigo. Não devemos mandar ninguém batizar. E se a pessoa vem, às vezes de uma outra igreja, irmão, uma igreja evangélica, e fala, eu quero congregar com vocês, mas eu já sou batizado, eu sou obrigado a batizar? Está na tua consciência. É você e Deus. O batismo é mandamento do Senhor e você se analisa a si mesmo. Aconteceu comigo, irmão. Algum tempo atrás, numa das congregações que atendo, chegaram duas pessoas, uma de uma igreja e outra de outra, vieram falar comigo e disseram, olha, irmão Davi, chamaram de irmão, foram humildes, né? Porque essa questão de chamar primo, isso aí é pecado, viu, irmão? Não façam isso aí, não. Mas chegaram para mim, nós vimos aqui porque lá onde nós estávamos, nós percebemos que o Espírito de Deus não fala. E nós chegamos aqui esperando que o Espírito de Deus fale aqui. E nós queremos ficar com os irmãos. Eu sou obrigado a batizar? Falei, não, está na vossa consciência. Vocês foram batizados em Cristo ou foram batizados na igreja? Não souberam responder. Quando chegou no sábado, teve batismo, os dois se batizaram. Os irmãos estão vendo como é que são as coisas? Mas, irmão, nós sabemos que é Deus que opera, não somos nós. Agora, está na consciência da pessoa de cumprir o mandamento da palavra. Agora, se ele vem e fala, eu já sou batizado, quando está congregado, congrega. Nós te recebemos aqui como servo de Deus. Quem julga almas, irmãos, é Deus. Nós julgamos disciplina da igreja. Entendamos isto? Porque tem muitos irmãos, e eu falo para os irmãos, porque, irmão, não há lugar para extremismo na obra de Deus. Para cumprimento da doutrina, sim. Agora, a doutrina não é doutrina nossa, é a doutrina da palavra. E Pedro, depois da sua conversão, irmãos, vamos ler lá na Epístola Universal, falou sobre o batismo que salva, a indagação de uma boa consciência para com Deus. Porque se a pessoa recebe um batismo, irmão, e toma só um banho e não modifica a sua vida, aquele batismo não adiantou nada. Ele não fez um pacto com Deus. Não é só a questão de a nossa consciência, é a consciência para com Deus. Por isso que é muito importante. Nós orientamos, mostramos a palavra, evangelizamos. Agora, quanto, irmãos, a receber o batismo, nós só vamos ensinar, que é mandamento da palavra de Deus, o batismo nas águas, para perdão dos pecados. Agora, existe, irmãos, realmente, Jesus falou de um batismo que ele recebeu na cruz. Por isso que prestam bem atenção neste ensinamento, que quando Jesus falou desse batismo, irmãos, teve dois transgressores que foram lá na cruz com ele. Presta atenção para os irmãos entender as coisas. Aqueles dois transgressores, Jesus estava sendo batizado na cruz. O batismo, irmãos, estava o batismo da morte e da vida que nós receberíamos através da cruz dele, recebendo a maldição para nos dar a bênção. Aqueles dois estavam sendo batizados junto com ele, um para condenação e outro para salvação. Porque lá na cruz, irmão, um zombava do Senhor, o outro falava, nós estamos aqui porque merecemos, e esse justo que está aqui não merece. Olhou para o Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A cruz foi o batismo dele. Vocês estão entendendo a doutrina, queridos? Nós temos que falar isto e ensinar sem medo, viu, irmãos? Ensinar o que está na palavra. Porque muitos, mas sabe, irmãos, não saímos fora da doutrina. Vamos que quando chegar, essas pessoas vêm congregar, louvado seja Deus, recebamos com alegria. E quanto ao batismo, deixa na consciência deles. Tá certo? Mas recebamos, irmãos, e temos eles como nossos irmãos. Deus seja louvado, irmãos.
Queridos, faço um apelo não só aos irmãos presentes aqui, mas a todos quantos estão ouvindo este conselho. A coleta é doutrina, é dever do crente, irmão, entender a necessidade na obra de Deus. E as coletas na obra de Deus, irmãos, o primeiro lugar que ela vai ser beneficiada é a obra da piedade. O primeiro lugar que ela vai beneficiar, a obra da piedade. Depois vai beneficiar a construção, vai beneficiar também as despesas da congregação, as viagens missionárias. Mas, irmão, a coleta, a primeira função dela é atender o necessitado. Bem-aventurado aquele que tem o coração aberto para as coisas de Deus. Porque, irmão, muitas vezes nós ficamos olhando uma coisinha e não olhamos a coleta que é mandamento da palavra. Os irmãos vê que está escrito lá em 9 de Coríntios. Entenderam, irmão? Cada um de nós entenda isso aí e procure se enquadrar dentro da palavra. Aguardemos a santa palavra que o Senhor nos enviará. Deus seja louvado, irmãos. Demais servos de Deus anciães, Tiago, Júnior, demais servos de Deus do ministério. Irmãos, quando eu falava para os irmãos sobre os espíritos que operam, me veio à mente ler o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Mateus 22, com a ajuda de Deus. Vamos começar a leitura no verso 15. Glória ao nome do Senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhe diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo,
e o terceiro e até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos, como o Senhor deu de falar, irmão, que nesta terra, irmãos, a passagem dos Espíritos, irmão, de maneira até surpreendente, os irmãos sabem que tudo tem, por isso que na obra de Deus, irmão, não tem coincidência, tem caminhos de Deus. O Senhor traça caminhos que muitas vezes o homem não conhece. Passa a conhecer quando o Senhor fala, ou avisa, ou de maneira profética, pela palavra o Senhor também determina. Mas, irmãos lembram que quando o Senhor Jesus viria, o Senhor pôs na boca do profeta, irmão, que o Senhor iria trabalhar, eliminar a soberba de Israel. E a soberba que estava sobre ele era um espírito que operou de maneira impressionante, irmão, mudando completamente um contexto daqueles que eram o povo de Deus, como são o povo de Deus. E esses espíritos trabalharam, irmãos, que colocaram neles a soberba, colocando neles também, irmãos, uma verdadeira obsessão espiritual. E na sua imaginação esperavam um Cristo de acordo com aquilo que estava na sua cabeça e naquilo que eles interpretaram. Na verdade, a lei falava, irmãos, os profetas profetizaram, mas, irmãos, até aqueles, irmãos, que pregavam, que eram os doutores, os doutrinadores, pregavam, irmão, e falavam segundo a sua própria filosofia, seu próprio entender. Nós sabemos, queridos, que em função disso, quando Deus permitiu que o Império Romano tomasse conta da Palestina, irmãos, eles estiveram, irmão, debaixo do jugo e debaixo da autoridade de César, o imperador, que estava lá em Roma. Irmãos, eles que já tinham consigo a não aceitação, porque o espírito da soberba e da condição que eles tinham sido tomados em espírito, irmãos, uma rejeição do modo que o Senhor viria e veio. O que aconteceu, irmão? Procuraram de todo meio, acharam um meio para condenar o Filho de Deus. Os irmãos lembram? Irmão, que ali Herodes, irmãos, estava ali debaixo da ordem de César, o imperador. E, irmãos, os irmãos lembram que todos nós que conhecemos a palavra, aquele que conhece a palavra, que na moeda era, como aqui na nossa moeda tem uma efígie, lá também tinha a efígie de César. E eles tentaram, irmão, os fariseus, junto com os herodianos, pegar o Senhor numa falha para condená-lo e tirar dele a autoridade que o Senhor tinha dado, em Deus tinha recebido, a plenitude do Senhor. Então, irmãos, como está escrito na palavra, os fariseus se retirando,
consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Quer dizer, irmão, de maneira capciosa, não estavam ali para receber ensinamento, estavam para condenar. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, aqueles que estavam debaixo do Império Romano. E os irmãos viram que a hipocrisia, irmão, que não pode existir entre nós, falsidade, que Deus nos livre desses espíritos que já imperava sobre eles, a ponto de levar os próprios herodianos, irmãos, a cair numa condição, irmão, e até insuflando eles, porque queriam, irmãos, dizer que Jesus queria se tornar rei e tirar o império do próprio César. Prestam bem atenção nisto. Então, queridos, disse: bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Tudo isso, irmão, não saía do coração, saía da boca, com falsidade. Que Deus tenha piedade de cada um de nós, irmão, que não saia da nossa boca palavras com falsidade. Porque o salmista disse, os irmãos vão ver lá no Salmo 37, verso 37, nota o homem sincero, considera o que é reto, o caminho desse homem é de paz. Então, queridos, chegaram por ele, dize-nos, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E lhe apresentaram o dinheiro. Então, irmão, apresentaram a moeda, estava lá a efígie de César. Irmão, e disseram: é de César. Ouvindo isto, irmãos, Jesus então disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos queridos, homem de Deus com a sabedoria divina, ele sabe onde deve, irmão, clamar a Deus e onde ele deve fazer a sua parte. Porque, irmão, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que cabe a nós, o Senhor requer também que façamos a nossa parte. O que nós não podemos, não sabemos, por certo, a misericórdia de Deus encontrará a todos nós e o Senhor fará por nós. Mas, irmão, lembremos-nos que aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Ora, se eu estou desempregado, irmão, presta atenção, eu vou sentar na cadeira da minha casa e ficar lá esperando que alguém me ofereça emprego? Não, eu vou procurar um emprego. E se eu estou precisando, eu não vou escolher o emprego que eu quero, eu vou fazer aquilo que dá para mim sustentar minha casa. Se for preciso carpir, eu vou carpir. Se for preciso varrer, eu vou varrer. Se for preciso ir lá no escritório mexer com o computador, eu vou mexer no computador. Irmão, e em tudo dar graças a Deus, porque Ele dá o sustento da minha casa. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor prepara que eu faça. Que muitas vezes Deus permite que aconteça alguma coisa para provar nossa humildade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Prestem bem atenção. E se muitas vezes até numa necessidade, Deus preparar que a piedade vai nos atender, irmão, não sejamos orgulhosos, dizer agora vem a piedade me atender. Irmão, graças a Deus que o Senhor se lembrou de nós e foi atender a nossa necessidade. Glória ao nome do Senhor. Por isso, queridos, que os irmãos viram que quando Jesus respondeu, eles viram, irmão, quer dizer, nem nessa nós conseguimos pegá-lo. Então, porque eles ouvindo isso se maravilharam e deixando retiraram. Mas esses espíritos, irmãos, eles insistem. Esses espíritos são insistentes. E se nós não soubermos discernir e pedir a Deus que nos dê a graça de entender a operação desses espíritos, nós podemos cair neles. Prestemos bem atenção. Porque quando, irmãos, os herodianos saíram, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Os fariseus, irmãos, eles criam no Espírito, irmão, eles criam na ressurreição, mas os saduceus não criam Espírito, nem anjo, nem ressurreição. E, como disse na palavra, que diziam não haver ressurreição, e começaram a interrogá-lo. Os irmãos viram que saiu, irmão, uma legião entre outra. Presta atenção. Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos,
casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência do seu irmão. Por que, irmãos? Eles não criam na ressurreição e foram tentar o Senhor por outro ângulo. Um tentou pelo dinheiro, outro tentou lá pelo enlace, pelo casamento. E depois, falando que morreram todos, vamos dizer, tudo isso era uma parábola, era uma superstição. Depois morreu a mulher. Portanto, disseram eles, na ressurreição, de qual dos 7 seria a mulher, visto que todos a possuíram? Irmãos, isso é próprio de quem não entende nada, não entendeu nada, não compreendeu a missão do Messias, não compreendeu a própria lei, do qual eles eram, até os fariseus especialmente, irmãos, eram, a boa parte deles, doutores, eram doutrinadores. Os saduceus, irmãos, eram uma camada mais rica, era uma camada mais privilegiada. Mas, irmão, como está escrito, Jesus respondeu dizendo, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E acerca da ressurreição dos mortos, para mostrar para eles que eles não criam ressurreição, irmão, não tendes lido que o que Deus vos declarou, dizendo que vocês estão falando da Escritura, você não vê o que Moisés falou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Os irmãos querem ver a confirmação disso? Leia o que está lá em 11 de Romanos, no verso 15. Irmão, que fala, irmão, a vida dentre os mortos. Isso é profundo. Vida dentre os mortos. O corpo está lá, mas o espírito voltou a Deus. Irmão, e como o Senhor falou, irmão, por Paulo, que está lá nos outros capítulos, 9, 10 e 11, irmão, o Senhor se voltará, depois que os gentios, todos, irmão, terminar a obra entre os gentios, o Senhor se voltará a Israel. A vida dentre os mortos. Isso é profundo, viu, irmãos? Por isso que para analisar as coisas, irmão, não analisamos, por isso que o Senhor falou para eles, vocês não entendem a Escritura. Mas precisamente, irmão, disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os irmãos lembram que está lá em Lucas 23, irmão, que também quando Jesus ressuscitou, ele deu a entender e passou a dar entendimento aos discípulos. Porque, irmão, se eu ler a palavra de uma forma literal, eu vou entender literal. Mas se eu ler com a luz de Deus e a abertura mental que o Espírito de Deus pode dar, combatendo contra os outros espíritos e até legiões, Deus vai me levar, irmão, além deste véu chamado carne, e me levará ao profundo de Deus, como falamos antes da oração aqui. E no profundo de Deus eu vou descobrir os mistérios divinos. Bendito seja o nome santo do Senhor. E quem entre nós não quer saber dos mistérios de Deus ainda nesta terra, irmãos? O que vem vindo aí, queridos, os tsunamis e os temporais que vem vindo aí espirituais, se Deus nos der, irmão, de estar alicerçado no conhecimento da palavra, irmão, nós seremos uma coluna, irmãos, sem alicerce. Seremos uma parede que forma a barriga, como disse Isaías. Entendemos, amados? Por isso que está escrito depois que os irmãos viram, irmão, que Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E as turbas ouvindo isso ficaram maravilhados da doutrina dele. Por quê, irmão? A resposta dele, quando era preciso, ele dava, irmãos, a resposta. E um dia, irmão, quando perguntaram sobre o batismo de João, irmão, ele perguntou sobre o batismo de João, irmão, qual foi a sua situação? Qual foi a sua resposta? Ficou sem responder. Eu não respondo para vocês. Porque se ele falasse uma coisa, ele já sabia, ele conhecia a reação do Espírito que estava neles. Se ele falava uma coisa, eles iam arrumar uma desculpa. Falava outra coisa, ia arrumar outra desculpa. Vocês não respondem se o batismo de João era de Deus ou não? Se ele falasse que era de Deus, falei, então por que vocês não obedecem? Se falar contra, o povo ia se virar contra eles. Então, a hora que vocês me respondessem se o batismo de João era de Deus ou não, eu respondo para vocês também.
Portanto, tem hora de ficar calado e tem hora de falar. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o homem de Deus precisa saber o momento. E quem mostra esse momento é o Espírito da graça, que nos dá a luz de Deus, não aquilo que a nossa cabeça e até a nossa obsessão nos leva, porque o homem de Deus não é levado por obsessões, nem da mente e nem dos espíritos. Ele é levado pelo Espírito de Deus, pela palavra santa, como hoje o Senhor manda. Irmão, não se deixe levar por A nem por B, seguir por esta palavra, e Deus te fará vencer aquilo que te perturba e aquilo que tira a tua comunhão, porque nesta palavra a comunhão de Deus cairá sobre todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Vamos juntos agradecer a Deus. Glória ao teu nome, Pai eterno, bendito. Glória a Jesus. Altíssimo Deus e bom Pai que estás no céu, mais uma vez joelhamos diante da tua santa e bendita presença. Nós aqui presentes dentro desta casa de oração, onde está sendo encerrado este santo culto, graças te damos, ó Pai eterno, mas com certeza há uma quantidade muito grande espalhado neste país, em outros lugares também, perto e longe, estamos dando-te graça, glória, louvor, por ter nos preparado de mais um dia, mais uma tarde, ouvirmos o teu conselho. Graças te damos, ó Deus, pelos músicos que aqui preparaste e por essa irmandade que juntos cantamos, louvamos e glorificamos o teu santo nome. Deste força ao teu servo em presidir este santo culto. Ouvimos a oração que colocou na boca do teu servo, ela já foi respondida a nós pela tua palavra. Graças te damos pelos conselhos gloriosos que mais uma vez colocou na boca do teu servo, despertando os pais a respeito da mocidade, das crianças, do batismo. Ó Deus eterno, desperta o teu povo e faz-nos crer, Pai eterno, para a vida eterna. Maiormente rendemos-te graça, mais uma vez, pelo conselho da tua santa, bendita e eficaz palavra. Os saduceus, os fariseus, os herodianos vinham com astúcia e com malícia. Bem-aventurado aqueles que entraram na tua casa e que ouviram a tua palavra com o coração puro e sincero, desejando receber a virtude e o poder do Espírito Santo através do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Crendo nele, temos a certeza da vida eterna. Conserve em nós esta esperança e abra nesta tarde a mente de muitos para não ser enganado por espírito nenhum, mas que sintamos a tua presença junto de cada um de nós. Te damos graça por tudo e trabalha em nós com esta santa e bendita palavra. Por Jesus teu Filho, pedimos e agradecemos, bendito em eterno. Amém. Glória, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Vamos cantar outro hino, queridos. Hino 242, 242. Glória a Jesus. Vamos cantar prestando atenção na mensagem que o hino traz, queridos. Isto é muito importante para continuarmos sentindo a presença de Deus.
Queridos irmãos, antes de encerrar, quando os irmãos tiverem algum caso de pessoas que vêm entre nós e perguntam sobre assuntos do batismo, procura levá-los ao ministério. Leve-los ao ministério, o ministério dará as orientações, falará. Os irmãos, nesses casos, a resposta é sempre levar ao ministério. E o conselho ministerial é que vai dar a resposta de acordo com a guia de Deus. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seus santos conselhos, a luz da sua palavra, com virtude, poder e revelação, permaneça em todos nós. Amém. Glória a Deus. Sim. Hino da despedida, número 5. Dois pulsos precedem o início.